Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Dominical Online, um departamento da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, que é presidida pelo nosso prezado reverendo Walter Gonçalves. E você é bem-vindo para estudar conosco a Palavra de Deus. Nesta etapa, estamos estudando o tema Compreendendo a Batalha Espiritual. E na lição de hoje, a lição de número 5, nós vamos iniciar a reflexão do subtema Enfrentando o Reino de Satanás. Para tanto, nós vamos ler o texto que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11, na nova tradução em linguagem de hoje, que nos diz assim: Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Nesta etapa, é importantíssimo que nós comecemos a refletir como podemos enfrentar o reino das trevas, o reino de Satanás. Quais são as armas? Quais são os métodos? Qual é a sistemática desse enfrentamento? Nós vamos ver tudo isso a partir desta lição. Portanto, prepare-se, abra sua Bíblia, acompanhe conosco esta aula sobre compreendendo a batalha espiritual, enfrentando o reino de Satanás. Lição número 5 da Escola Bíblica Dominical Online. Seja bem-vindo. O reino de Satanás assombra o imaginário popular. Neste livro, que foi lançado em 1971 pelo escritor norte-americano William Peter Blatty, O Exorcista, ele conta a história da jovem adolescente Regan McNeil. Essa mocinha, no livro, ela começa a passar mal, a ter comportamentos estranhos e a modificar a sua voz em determinados momentos da sua vida. Sua mãe, muito preocupada, leva sua filha ao médico e, em contato com um padre chamado Carras, que era, além de padre, um estudioso na área da psicologia e da psiquiatria, encarou aquele problema da menina, da Regan McNeil, como sendo uma psicose, um distúrbio mental. Mas com o passar do tempo, mesmo tendo assistência médico-hospitalar, a moça, ou melhor, aquela adolescente, ela não consegue melhorar. Esse filme, este livro, este romance de terror, que virou um filme em 1973, que já nós vamos entrar nas minúcias do filme, ele amostra um pouco dessa situação macabra e terrível que é o contato com o reino das trevas e o não saber lidar com este contato ou enfrentar o reino das trevas de uma forma bíblica. Por isso, eu gostaria de convidar você, neste momento, a juntamente conosco observar alguns pontos importantes nesse enfrentamento do reino das trevas, do reino de Satanás, de forma bíblica. E, ilustrando este enfrentamento, nós vamos começar a nossa reflexão a partir desta ilustração, usando não somente o livro O Exorcista, esse romance de terror de William Peter Blatty,
mas também do filme Exorcista, que teve um grande impacto na sociedade norte-americana na década de 70 e também do mundo ocidental. Porque até então, a grande parte das pessoas não se davam conta da guerra espiritual, do chamado mundo tenebroso, do reino de Satanás, do reino das trevas. Vejamos. No filme O Exorcista, que foi lançado posteriormente ao livro, logicamente, o livro é de 1971, o filme é de 1973, nós temos dois sacerdotes católicos, o padre Carras, à nossa direita, e o padre Mary, à nossa esquerda. Os dois representam muito bem essa dualidade que há, ou maquiavelismo que há, ou melhor, maniqueísmo que há, no combate ao reino das trevas. Pois nós vemos dois extremos nessa história. Como disse, no filme, a jovem atriz, adolescente na época, Linda Blair, interpreta a protagonista da história, a Regan McNeil, que é possuída por um espírito maligno. E no começo do filme, para aqueles que não o assistiram, aquela mãe devota, muito amorosa com a sua filha, vendo-a modificar o seu comportamento de uma hora para outra, busca ajuda, primeiramente médica, depois busca ajuda espiritual. Ela que era, ou que encontra apoio na Igreja Católica da sua cidade. E esses dois padres representam muito bem duas linhas de enfrentamento no mundo espiritual em relação ao reino de Satanás. O padre Carras, um estudioso, acadêmico, pertencente à universidade, encarando o diabo como um mito, vivendo uma crise de fé por conta da doença da sua mãe, interpreta que aquela situação que a jovem adolescente Regan enfrentava era uma psicose. Já o padre Mary, exorcista, místico, crente, supervalorizava as ações malignas e tentou, com aquilo que ele sabia em termos de ritual romano de exorcismo, libertar a adolescente. O primeiro ignora e o segundo supervaloriza. Mas é isso que a Bíblia nos ensina a respeito do enfrentamento do reino das trevas? O que a Bíblia fala sobre isso? Mas vamos continuar na nossa ilustração para que nós possamos entender melhor. De forma bíblica e de forma equilibrada, o enfrentamento do reino de Satanás. A atriz Linda Blair, aí caracterizada como sendo a adolescente possuída por um demônio, chamada Regan McNeil, no filme Exorcista de 1973, revela um pouco do fato do enfrentamento com o reino de Satanás. É preciso observar que o único objetivo de Satanás e os seus demônios, aqueles que pertencem ao seu reino, é matar e destruir.
Satanás e os demônios não constroem nada. Eles não fazem nada em benefício dos seres humanos. Pelo contrário, eles desejam a destruição. Eles são cruéis, eles são terríveis. Por isso que nós precisamos seguir a Bíblia Sagrada, o manual santo e divino da batalha espiritual, para enfrentar corretamente, de forma equilibrada, nem supervalorizando e nem subestimando o inimigo das nossas almas. Vejamos. Satanás e seu reino são especialistas em destruição. Jesus falou em João 8,44 o seguinte: desde a criação do mundo, ele, Satanás, foi assassino, matador, destruidor. E ele nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Satanás é o pai da fake news, é o propagador da mentira. Ele abraça tudo que é engano e ilusão para destruir, para aniquilar, para matar os seres humanos. O desejo dele é ter mais de 162 mil mortos, seja de Covid-19, seja de câncer, seja de qualquer tipo de doença, de guerra, de epidemia, de desastres. Ele adora, ele comemora quando vê alguém sofrendo. A sua sanha assassina é por sangue, sofrimento e lágrimas. Por isso que nós podemos e devemos entender qual é a estratégia, qual é o objetivo, qual é o desejo do inimigo. Mesmo quando ele convida alguns para fazerem pactos macabros com a sua pessoa, ele pode dar alguma fortuna, alguns benefícios, mas no final ele tira tudo. No final ele cobra tudo. Muito diferente de Deus, conforme a Bíblia nos ensina, que Deus, quando dá sem arrependimento, não toma nada de ninguém. Pelo contrário, Deus dá de forma graciosa as suas bênçãos. E é interessante que Deus não cobra. Pelo contrário, Deus quer ter uma relação amorosa, afetiva com as pessoas, não uma relação escravizante, uma relação de manipulação, uma relação onde ele deseja impor a qualquer custo o seu poder, a sua autoridade. Querem que os outros engulam a sua vontade. Não, Deus não faz assim. Pelo contrário, basta olhar para Jesus, meigo, sereno, tranquilo, que convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, os sobrecarregados, os cansados, os oprimidos, os que estão esgotados, Jesus convida para descansar, para a harmonia, diferente de Satanás. Vejamos. Satanás e seu reino, composto pelos seus demônios, só procuram o pior para as pessoas e só incentivam o pior das pessoas. Lá no livro de Jó, possivelmente o livro mais antigo da Bíblia, nós vemos Satanás numa expressão da sua própria vontade perante Deus. Ele desejando que Jó fosse totalmente destruído.
e dizendo que possivelmente Jó blasfemaria, negaria, rejeitaria Deus se Deus tirasse daquele pobre homem tudo o que ele possuía. Em Jó 2,5, o escritor registra, o escritor da era patriarcal, alguns dizem que foi Moisés, o seguinte da verbalização de Satanás, o príncipe das trevas: se estenderes a mão e ferires o corpo dele, corpo de quem? Corpo de Jó, verás como ele, Jó, sem nenhum respeito te amaldiçoará. Ou seja, Satanás tenta fazer crer que os seres humanos só se aproximam de Deus por interesse, querendo ganhar alguma coisa, uma troca, uma espécie de barganha. Quem propaga isso, que as pessoas se aproximam de Deus por barganha, não é outro senão Satanás. E Satanás está incrustado, envolvido em algumas entidades religiosas, fazendo exatamente isso, levando as pessoas a quererem prosperar, a quererem trocar, a quererem comercializar com Deus. Isso não é ação do divino, Deus santo, puro e imaculado. Não, isso é ação do inimigo. E Deus demonstra isso na sua palavra. E nós precisamos, ao lidar com o reino das trevas, entender as suas estratégias, as suas formas de lidar e de tentar e de buscar a destruição da obra-prima da criação de Deus, que são os seres humanos. Vejamos. Satanás e seus demônios são estrategistas. Não seguem regras, são avessos à justiça e fazem tudo para conseguir o que querem. Não seguem de forma alguma algum tipo de script de lei, a não ser burlar a própria lei, ultrapassar a própria lei, desvirtuar a própria lei. Por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, na nova tradução em linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz o seguinte: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois nós conhecemos os seus planos. Na versão Almeida, nós não ignoramos os seus ardis, as suas formas de manipular, porque ele manipula, ele fala bravatas, ele tenta fazer com que as pessoas se enfureçam, com que as pessoas se revoltem. Ele tenta levar os seres humanos à rebelião. Ele é terrível. Ele e os seus demônios. Mas precisamos entender, biblicamente, como nós devemos combater Satanás e o seu reino. Satanás e seus demônios são seres espirituais, logo invisíveis, e que semeiam ilusões nos seres humanos. Lá em Mateus, no capítulo 16, que é um grande capítulo do Evangelho, escrito basicamente para os judeus, para o povo de Israel, porque enaltece Jesus como Machia, como ungido,
como filho de Davi, como filho de Abraão, como sendo aquele que foi prometido através desses dois pactos, o davídico e o abraâmico. O capítulo 16 é um capítulo muito especial porque narra uma visita do Senhor Jesus com seus discípulos à região chamada de Cesareia de Filipe. E ali naquela região, Jesus pergunta ao seu grupo de discípulos o que diziam os seres humanos acerca dele, Jesus. E ali os discípulos começaram a falar, uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és um dos profetas, ou mesmo Jeremias, ou algum dos profetas que ele citou. Mas Jesus se vira para eles, para aquele grupo dos discípulos seleto, 12, né? Grupo mais próximo do Senhor Jesus, e disse, e vocês, o que dizem? Quem sou eu? E Pedro diz, tu és o Messias, o ungido, o Cristo. Cristo em grego quer dizer Messias, ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus se vira para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Shimon ben Yona, ou em aramaico, Simão bar Jonas. Pois não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, fragmento de rocha, uma pedrinha. Mas sobre esta rocha, Petra no grego, a rocha inabalável, a rocha de Israel, eu fundarei, estruturarei, colocarei como alicerce da minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a revelação de Mateus 16, ali em Cesareia de Filipe. Mas logo à frente, quando Jesus começa a falar que era necessário que ele fosse a Jerusalém, em Jerusalém padecesse nas mãos das autoridades judaicas e romanas, que fosse crucificado, que morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Logo em seguida, Pedro, assim, muito sorrateiramente, chama Jesus para o lado e fala, Senhor Jesus, olha só, não faça isso não, isso não vai acontecer não, Jesus. Esquece isso, não precisa o Senhor fazer esse sacrifício todo. Basta o Senhor libertar Israel com a espada, sendo igual Davi, ou igual Salomão, um grande rei. Basta isso, basta. E Jesus, em Mateus 16, 23, conseguiu enxergar quem estava ali, falando pela boca de Pedro. Não era Pedro que pensava isso. Não era Pedro que falava isso. Não era Pedro que articulava esse pensamento. Um ser invisível começou a sussurrar sem que Pedro percebesse, no seu ouvido, e implantar esses pensamentos. E Jesus se vira para Pedro, que não era Pedro, mas que perdera a sua condição de dominar sua consciência, sua fala e suas palavras e até o seu comportamento. E Jesus disse para Pedro, sai da minha frente, Satanás, ou na versão Almeida, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia quem estava ali. Os discípulos não conseguiam ver, mas Jesus via, Jesus discernia, Jesus conseguia perceber a sorrateira e sutil estratégia do demônio. E é assim que ele age, normalmente. Ele não vai aparecer com garfo, tridente, né, com aquele aspecto vermelho, chifre, assustador. Não! Vai aparecer de forma bonita. Vai aparecer para você dizendo, pare de sofrer. Olha, se revolte. Você precisa melhorar de vida, ser um empresário, ser isso, ser aquilo. Se Deus não faz isso, eu vou rasgar minha... Irmãos, Satanás não vai se apresentar para vocês
como de fato ele é. Ele vai vender prosperidade, vai vender o engano. Ele é invisível. Ele é um mestre da ilusão. Mas precisamos entender os passos que devemos dar para enfrentar as trevas, porque as trevas estão dominando o mundo. E em muitos lugares que se dizem igrejas, é exatamente lá que Satanás está, desvirtuando vidas, matando pessoas, acabando com famílias, manipulando a política, fazendo com que as pessoas se revoltem contra a Bíblia Sagrada e contra o povo de Deus verdadeiro. Há pessoas hoje que vacinam os outros contra o Evangelho e, se assim o fazem, estão sendo usados por Satanás, tal qual foi Pedro usado por Satanás, manipulado por Satanás nesse exato momento no ministério do Senhor Jesus ali em Cesareia de Filipe. Mas vejamos quais são os passos para enfrentar Satanás de forma a ganharmos essa batalha e vencermos o maligno. O primeiro passo para enfrentar Satanás e seu reino é revestir-se do Senhor e do seu poder. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós não podemos vencer Satanás usando a nossa força, a nossa inteligência, usando o nosso poder. Não, em hipótese alguma. Nós não podemos enfrentar Satanás sozinhos. Nós não temos poder em relação ao demônio. Nós precisamos enfrentar Satanás nos revestindo do Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e do poder que o Deus Todo-Poderoso tem. Desse Satanás corre. Do Senhor, Satanás tem medo. Ao Senhor ele teme e estremece. E por isso nós devemos buscar a ajuda dele. De Deus, o Deus Trino Todo-Poderoso, que é o Senhor dos céus, da terra, do universo inteiro, que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, que um dia vai lançar lá Satanás, seus demônios e todos aqueles que seguirem o diabo. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Efésios 6:10, na nova tradução em linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tornem-se cada vez mais fortes. Como? Vivendo unidos com o Senhor. Então, o que nos dá força, o que nos dá poder, o que nos dá, meus irmãos, os elementos necessários para enfrentar o reino de Satanás é o Senhor, é a comunhão com Ele. E quando nós recebemos a força do seu grande poder, aí sim nós podemos vencer o maligno. Então, o primeiro passo para enfrentarmos Satanás é, de fato, entendermos que precisamos nos revestir do Senhor, nos fortalecer no Senhor e receber a força do seu grande poder. O segundo passo para enfrentar Satanás e seu reino é saber biblicamente com quem nós estamos lidando. É um inimigo astuto, mesquinho, malicioso, sarcástico, presunçoso, cruel, venenoso, terrível, que não respeita ninguém, não tem amor, não tem qualquer tipo de
piedade ou clemência. É rancoroso, é nevrálgico, é assustador. Então, o primeiro passo é se revestir do poder de Deus, ter comunhão com o Senhor, receber a força que Deus dá, vivendo em comunhão com Ele. O segundo passo para enfrentar Satanás é conhecê-lo biblicamente. Não é procurar rituais de magia, manuais de chamada guerra. Não, é Bíblia. Está na Bíblia, entender a Bíblia. Por isso nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o nosso arqui-inimigo e o seu reino. O texto diz, primeiro, que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, que Deus dá a nós, Efésios 6:11, para que nós fiquemos firmes contra as armadilhas do diabo. Primeiro é preciso entender que Satanás é tentador. Como nós vimos na questão de Pedro lá em Cesareia de Filipe, ele injeta nos humanos desejos e pensamentos e depois acusa-os. Ele tem esse jogo duplo. Satanás faz isso na sua malícia. E o faz por quê, meus irmãos? Porque, além de plantar ardis, ter planos, ter estratégias, nós precisamos entender que nós não estamos lidando com seres humanos. Nós podemos até ver seres humanos, como o caso de Pedro, sendo usados sem perceber por Satanás, como tem muitos hoje aí, que vivem falando muita bobagem e não percebem que são um joguete na mão do príncipe das trevas. Mas vejamos o que a Bíblia diz. Efésios 6:12 esclarece que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, não vivem no céu, porque de lá foram expulsos. Isto é, os governos, as potestades, as autoridades, os principados, ou melhor, os governos, os principados, as autoridades, as potestades, os poderes, aqueles dominadores e as forças espirituais que dominam completamente este mundo de escuridão, de trevas, este mundo sem Deus, este mundo infernal. Precisamos entender que nós não lidamos com seres humanos, lidamos com seres invisíveis, que a todo instante estamos observando para tentar nos destruir. Conforme podemos observar em Efésios 6:12, o reino de Satanás é estruturado, organizado, disciplinado. Funciona como uma organização militar, tendo o próprio diabo como seu comandante em chefe. Os demais demônios funcionam como escalões superiores e inferiores das forças armadas, ou seja, como generais, coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos, cabos e soldados. Os principados seriam generais que ajudam a articular, junto com o diabo, o domínio de determinadas regiões. Porque vale frisar que Satanás não tem os poderes que Deus tem. Satanás tem uma força muito grande, mas não como a de Deus. Pelo contrário, Satanás sequer
consegue levantar uma unha contra o Deus Trino Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás não é onipotente, Satanás não é onipresente, Satanás não é onisciente. Por isso que ele precisa dessa rede de demônios para ajudá-lo no seu plano macabro de destruir a criação do Senhor. Porque Deus ele não pode destruir. Ele pode destruir os seres humanos incautos que não querem saber de ter comunhão com Deus. Aí sim ele destrói. Vejam que uma pessoa, quando está dominada por Satanás, ela não consegue ter bom senso, ela não consegue ter equilíbrio, ela prima e ela age com os outros de uma forma belicosa, ela sempre quer ter razão em tudo, ela sempre quer xingar, ela sempre quer o embate, ela sempre quer convencer que o outro está errado, ela não reconhece seus erros, ela está vendo o barco naufragar, ela está vendo tudo dar errado, mas ela não admite. Então Satanás faz isso, ele cega a pessoa. Mas Satanás não faz isso sozinho, ele precisa dos seus demônios dentro desse escalão, né, de principados, governos, autoridades, potestades, dominadores, que seriam os dominadores desse século, e as forças espirituais do mal, que seriam os demônios subalternos. Da mesma forma que generais são os estrategistas de um exército, eles comandam uma divisão, os coronéis comandam um batalhão, os capitães comandam uma companhia, os tenentes comandam um pilotão, os sargentos comandam um grupamento e os cabos estão à frente dos soldados numa patrulha. Então é assim que Satanás e seu reino funcionam, como as forças armadas, no sentido de a todo instante tentar não só amedrontar, mas fazer valer a sua força perante aqueles que não querem fazer uma aliança com Deus. Então nós precisamos primeiro nos revestir do poder de Deus, da pessoa do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, pegar a força do seu poder. Em segundo lugar, nós precisamos compreender e saber com quem nós estamos lidando, quem é Satanás e seus demônios. E em terceiro lugar, nós vamos ver agora qual será o passo para que nós possamos ter vitória contra o reino das trevas. O terceiro passo no enfrentamento do reino de Satanás é usar toda a armadura que Deus coloca à disposição do seu povo, de acordo com os detalhes que o apóstolo Paulo informou em Efésios 6:11 até o versículo 18. É preciso entender e usar cada parte desses instrumentos de guerra espiritual, não só para o próprio benefício, mas também ou principalmente para a proteção pessoal. Então nós temos aqui à nossa direita a descrição do apóstolo Paulo daquilo que ele chama a armadura de Deus. O capacete da salvação, que aí está em espanhol, o elmo, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçar os pés na preparação do Evangelho, no Evangelho da paz, e o escudo da fé. É usando estas armas que o cristão pode vencer o inimigo. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso mais na próxima lição.
Finalizando, meus irmãos, quando fazemos uso de toda a armadura que Deus nos oferece, dedicamos-nos à frequente oração. Quando ganhamos consciência da gravidade e da necessidade do momento que vivenciamos, e assim permitimos que o Senhor nosso Deus não só nos capacite, mas também possa nos habilitar a fim de alcançar plena vitória contra o reino das trevas, nós então podemos fazer de fato o enfrentamento contra Satanás e seu reino. Na próxima lição veremos com mais detalhes o que significa cada uma dessas ferramentas ou desses aparatos da armadura do cristão, da armadura de Deus que ele oferece ao cristão. Portanto, fique atento. Guarde esses passos para enfrentar Satanás e seu reino. Primeiro, revista-se do Senhor e da força do seu poder. Segundo, saiba quem de fato é Satanás e os seus demônios. Entenda com quem você está lidando. Você não está lidando com gente de carne e osso, com pessoas, mas você está lidando com espíritos invisíveis que a todo instante podem querer fazer com que a sua vida se torne um inferno. Mas você, revestido, terceiro passo, de toda a armadura de Deus, você pode enfrentar e ter vitória plena contra Satanás e seus demônios. Portanto, convido a você, nesse instante, quando estamos encerrando a nossa reflexão, a orar a Deus, buscar de Deus o seu poder, sua graça, viver uma vida pia, uma vida em comunhão, uma vida piedosa, uma vida tranquila, uma vida pura e santa diante de Deus e revestir-se da armadura do Senhor, para que você possa, de fato, ter vitória contra o poder das trevas. Que Deus assim nos abençoe rique e abundantemente. No próximo encontro falaremos detalhadamente sobre a armadura que Deus oferece ao seu povo, conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 6. Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Amém.